quadro de hoje, Pergunte ao Especialista, e a gente está recebendo aqui no estúdio o advogado Tiago dos Santos, que é especialista em direito do consumidor. Uma boa tarde, doutor. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. E eu quero te convidar a participar, viu? Se você teve algum problema como esse, manda sua pergunta aqui pra gente no nosso WhatsApp, que é o 98545-5555. Doutor, 2019, mas esse tipo de problema com as companhias aéreas ainda são bastante frequentes e comuns, né? Mais do que a gente gostaria, inclusive. São. Infelizmente, são problemas bastante enfrentados pelos consumidores, né? E nós temos que ficar atentos agora, principalmente porque o mercado nacional foi aberto para novas empresas, né, internacionais atuarem no transporte de passageiros via aéreo aqui dentro do país. Então a tendência é surgirem novas empresas estrangeiras que nós não conhecemos a qualidade ainda do serviço. Então a tendência é aumentar essa quantidade de problemas, esse nível de reclamação. E aí, quando acontece uma situação como essa, né, que a gente viu aí do caso que a gente mostrou, que era para ser uma viagem de 3 horas, acabou virando 26 horas, uma remarcação que não foi avisada. Qual é o direito desse consumidor nesse caso? Como que ele pode recorrer para tentar sanar de alguma forma esse prejuízo? Certo. Primeiro, na hora que acontece o problema, se o atraso é superior a 1 hora, a companhia aérea é obrigada a fornecer meio de comunicação para o consumidor. Passado de 2 horas o atraso, ela deve oferecer uma alimentação, né? E acima de 4 horas, ela deve fornecer inclusive estadia em algum hotel da cidade, se ele está em uma cidade diferente daquela de destino, né? Se ele não obtiver esses recursos, e até mesmo caso ele obtenha esses recursos, ele pode buscar o judiciário, né, para reaver alguma reparação moral ou até material que ele tiver em relação a esse atraso. E quais são os problemas mais comuns quando a gente fala de viagem, de passagem aérea, companhias aéreas? Os mais comuns são atraso de voos, né, que é muito recorrente, e extravio de bagagem. E aí, nesse caso específico, né, eu acho que todo mundo que já viajou de avião já teve algum problema com extravio de bagagem, seja um dano, né, danificou ali a mala ou então sumiu alguma coisa. Como que essa pessoa pode recorrer? Tipo, tem como provar que ela foi, por exemplo, foi tirado algum bem dela de dentro da bagagem? Certo. O judiciário entende o seguinte, que a companhia aérea ela tem uma faculdade, se ela quiser, quando ela pega essa mala, ela pode conferir o que tem nessa mala, fazer um checklist para depois, no desembarque, se o passageiro alegar que não tem um dos itens que estava na mala, ela pode pegar esse checklist feito anteriormente e conferir e ver que realmente se está faltando ou não. Só que as empresas não fazem isso. Então elas assumem o risco, né? E na relação de consumo nós temos um dispositivo que chama a inversão do ônus da prova. Em alguns casos o juiz ele diz que não é mais do consumidor o ônus de comprovar o que aconteceu, mas sim da empresa. De comprovar que não aconteceu. Que não aconteceu ou o que aconteceu, né? E nesses casos o consumidor ele alegando que o produto que tinha um vestimento, um objeto, um pertence que tinha na mala não está mais, a empresa que deve comprovar que aquele produto realmente não estava na mala no embarque, né? Como ela não tem, na maioria dos casos, os meios de comprovar isso, judicialmente ele consegue reaver esse valor. Então, porque muita gente, né, pensa em não recorrer, pensa em não procurar os seus direitos, mesmo tendo sido, vamos dizer assim, furtado, né, tendo sido roubado ali aquele bem, né, que tiraram da mala dele, mas eles acham, não vou recorrer porque eu não vou conseguir comprovar que isso é meu. Então, assim, a obrigação é da companhia. É da companhia aérea. A obrigação é dela porque ela tem meios de fazer essa comprovação muito mais do que o consumidor. A facilidade para ela é muito maior do que o consumidor. Mas nesse caso, qual é o primeiro passo, né, que o consumidor tem que fazer? Ele percebeu que está faltando algum item ali da mala, o que ele tem que fazer? Qual é o primeiro passo? Olha, em casos de avaria externa da mala é mais fácil porque ela é verificada já no desembarque, né? Na hora que ele vai pegar a mala dele no aeroporto, ele verifica, então ele se dirige ao guichê da companhia aérea e formaliza uma reclamação. Lá eles vão fazer um formulário para ele vai preencher esse formulário e vai enviar a reclamação e aguardar a resposta da empresa. Se essa resposta for positiva, ele vai resolver o problema. Se não for, ele pode procurar um advogado de confiança que ele vai conseguir resolver via judicial. Já no caso de perda ou furto de algum objeto, se ele perceber só em casa, a situação é a mesma. Ele entra em contato com a empresa, seja ele pode voltar no aeroporto ou ligar via SAC, né, Serviço de Atendimento ao Consumidor, informar para a empresa o que ocorreu. Se a empresa não resolver de forma administrativa, ele pode recorrer ao judiciário que ele vai ser ressarcido.
Tá certo, então, doutor. O doutor Tiago continua aqui com a gente, tá? Respondendo as perguntas dos telespectadores a respeito de problemas com companhias aéreas, remarcações de passagens, bagagens. Manda a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, 985455555. E a gente vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta respondendo as perguntas dos telespectadores. Não sai daí.